nosso canal da Dialogando Física, né? E essa aula é uma aula bônus, nós vamos fazer um exercício que eu acredito que seja interessante e que às vezes a gente olha para a figura e pensa, nossa, deve ser difícil, mas de fato ela não é. Espero que você aprenda aí comigo, pega o seu material que nós vamos iniciar essa questão. Diz assim, determine a intensidade da força resultante. Nós temos então duas forças que podem ser representadas pela força F1, deixa eu só aproximar um pouquinho. Eu tenho a força F1 e a força F2, deixa eu só apagar isso aqui. E aí, ele diz assim que essa força, deixa eu pegar uma caneta aqui diferente. Ele diz que essa força aqui primeiro, ela forma um ângulo de 10 graus, e essa aqui forma 10 graus com o eixo Y e essa aqui forma 15 graus com o eixo X. O que nos interessa não é o ângulo fora do vetor, o que interessa é o ângulo formado entre os vetores. Então, o que eu estou procurando seria esse ângulo aqui dentro. E como é que eu faço para encontrar? Eu sei que ele está em um quadrante, né? Que isso aqui vale 90 graus. Se isso aqui vale 90 graus, o que eu posso pensar? Que aqui dentro tem que ter 90 graus, certo? Mas eu já tenho quanto de fora? 10 mais 15 daria 25. Então, se eu tirar 90, tira 25, eu totalizo 65 graus. E é esse grau que vai ser importante para mim. Então, como é que eu vou encontrar a força resultante? A força resultante, como é um ângulo diferente de 90, a força resultante não pode se jogar no Teorema de Pitágoras. Se fosse o Teorema de Pitágoras, a gente jogaria força resultante é igual F1 mais F2. Todos eles aqui ao quadrado. Mas como esse ângulo 65 é um ângulo diferente desses ângulos do ângulo de 90 graus, nós vamos acrescentar a lei dos cossenos, que é como se eu pegasse o Teorema de Pitágoras e acrescentasse uma parte dele. 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno, que naquele caso é 65. Deixa eu só trazer ele um pouquinho para cá, para reorganizar. Então, ficaria força resultante, F1 mais F2, mais 2 vezes F1, vezes F2, vezes o cosseno, que a gente sabe que é de 65. Então, olha para a figura lá agora. Para fazer esse cosseno de 65, vou colocar aqui no cantinho, que esse ângulo que eu vou chamar de θ, veio, né? Ele veio da subtração desses dois. Então, deixa eu colocar aqui no cantinho, porque eu vou apagar para fazer outra coisa ali. Que 90 menos 25 totalizou 65 graus. Eu vou desenhar na figura agora o vetor resultante, que é o que a gente quer encontrar. Então, olha, o que ficaria? Se eu fechar pelo método paralelogramo aqui, ó, tinha que ser pontilhado. Então, deixa eu ver se eu pego faz um pontilhado aí, só para fechar a figura. E aí, origem com origem, vértice com vértice, você vai traçar extremidade com extremidade. Então, origem seria aqui, todos começaram nesse ponto. Extremidade seriam as pontas, né? Que seria essa parte daqui, ó. Origem começou todo mundo aqui, extremidade vai chegar aqui. Então, se eu juntar agora origem com origem, extremidade com extremidade, eu chego aí no vetor resultante. Mais à frente eu faço uma aula de polígonos, soma de polígonos, para você entender isso com maior propriedade, tá? Mas lembre que sempre o vetor resultante vai sair de origem com origem, extremidade com extremidade. Então, eu tenho aqui, esse é o meu vetor resultante da minha figura. E como é que eu vou calcular isso? Jogando nessa forma aqui de baixo. Então, olha, quem é o F1? F1, ele me deu aqui, que vai ser 100. Toda vez que eu precisar, eu vou colocar ele. O F2 na figura diz que é 150 newtons. Vamos jogar o valor, vai ficar assim, ó. Força resultante é igual a 100 ao quadrado. Se eu faço 100 vezes 100 duas vezes, eu vou encontrar 10.000. Mais
E se eu vou pegar o F2, que vai ser 150, né? Vezes 150, eu vou encontrar 22.500. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 100, deixa eu só organizar isso aqui um pouquinho. Então, ficou, no lugar do F1 eu coloquei 100, 100 vezes 100, 10 mil. No lugar do F2 eu coloquei 150, 150 vezes 150, 22.500. E agora eu vou multiplicar. Como é que ficaria isso? Vai ser 100 vezes 150 vezes 2. Então, observa, ó, 2 vezes F1, que é 100, vezes 150, e eu vou colocar o resultado para você, que vai dar 30 mil. E como cosseno de 65 não é um ângulo muito conhecido, eu vou colocar para você que cosseno de 65, pela calculadora, você pode verificar que é 0,42. Deixa eu trazer ele um pouquinho para cá. 30 mil vezes 0,42. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 0,42 vezes o 30 mil, vou fazer a multiplicação desses dois, porque a multiplicação resolve primeiro, e vou somar esses dois resultados ali. Que vai ficar... Aqui, deixa eu só organizar bonitinho. Ficou 32.500, a soma daqueles dois ali, mais esse daqui. Então, lembrando que dá uma dízima periódica aqui, mas organizando, a força resultante saiu como 45,18 newtons. Opa, não. Deixa eu só organizar, porque a calculadora coloca vírgula, né? Então, ficaria 45.178,5 newtons. Aí sim. Se a gente for pegar a vírgula da calculadora, pensa que a conta acabou por ali, né? Então, eu tenho 45.178,5 newtons. É uma força que eu poderia ter entre essas duas aqui. E somente ela valeria toda a força, ela seria capaz de executar qualquer movimento feito por essas duas forças aqui. Espero que você tenha aprendido. Na próxima aula a gente continua.